Olá, meus amigos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Meu nome é Jorge Sayão Filho, sou médico, ortopedista, formado pela Escola Paulista de Medicina. Tenho mestrado e doutorado em medicina, também pela Escola Paulista de Medicina. E o intuito desse canal é um canal educativo, principalmente para pacientes e pessoas interessadas em medicina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dor na coluna e um dos tratamentos que mais está sendo utilizado é o tratamento cirúrgico. Nós vamos falar por que você não deve operar a coluna, só deve operar em último caso. Para podermos falar um pouco da coluna, nós temos que saber um pouco de anatomia. Então a coluna é dividida em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral e coluna coxígeo ou cóccix. A dor na coluna lombosacra é a dor mais frequente da coluna inteira, que acomete 90% dos indivíduos, dos pacientes, em algum período da vida. Ou seja, em toda a humanidade, 90% das pessoas vão ter, em algum período da vida, dor na coluna. É uma dor relacionada principalmente na atividade física. Por exemplo, se o paciente é taxista, fica muito sentado; se é motorista, fica muito sentado; se o paciente pega muito peso, como trabalhadores braçais que pegam peso, carga de cimento, botijões de gás, entre outros. Então, pessoas que pegam peso geralmente podem ter dor na coluna, e frequentemente também quem faz a musculação e atividade física errada também podem ter dor na coluna. Então, é uma patologia muito frequente na humanidade. Desde que o homem parou de andar nas quatro patas e começou a andar a ser bípede, andar sobre os dois pés, a dor da coluna é muito frequente na humanidade. Falando um pouco da coluna, nós temos aqui um modelo de plástico representando desde a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna sacral, e essa pontinha aqui é o cóccix. Muita gente, as pessoas que estão sentadas, quebram o cóccix, tem a fratura do cóccix ou inflamam o cóccix. Vocês podem ver pelo modelo que a parte mais branca aqui, que é a parte óssea de plástico, é o corpo vertebral. Então toda essa parte é osso, é o corpo vertebral. Entre o corpo vertebral e o outro, o que fez a natureza? Fez um disco intervertebral, que é um disco de uma estrutura gelatinosa que dá mobilidade à coluna. Por isso que nós conseguimos mexer de um lado para o outro, flexionar, estender a coluna. O que é responsável por isso são essas articulações móveis, que são os discos intervertebrais. Pegando um outro exemplo, uma outra coluna aqui, nós temos a ideia onde essa parte amarela são os nervos que saem de cada forame discal, um de cada lado, tá vendo? Desde a coluna cervical nós temos dois, em cada vértebra nós temos duas saídas de nervos, que são a parte amarelinha aqui, que vocês podem ver no vídeo. Quando nós temos uma hérnia discal, é que aquele disco intervertebral, aquela gelatina, aquela parte que dá mobilidade para a coluna, ela começa a cutucar esses nervos que estão saindo da medula intervertebral, do canal intervertebral, que é toda a medula óssea. Se por acaso nós tivermos um acidente aqui, um acidente de moto, um acidente de uma alta energia, e tiver uma fratura que rompeu todo o canal vertebral, o paciente nesse nível lombar fica paraplégico. Se for um nervo cervical, pode ficar tetraplégico ou até mesmo morrer. E quais são o que nós devemos fazer quando temos dor na coluna vertebral? Primeiramente, procurar um médico, procurar um ortopedista. O ortopedista vai tirar uma história e vai fazer um exame físico dos principais sinais e sintomas que o paciente tem. Após isso, o ortopedista vai solicitar radiografias
pode solicitar a tomografia e a ressonância magnética, que são os exames mais utilizados para a coluna. Após esses exames de imagem, o paciente vai fazer o diagnóstico. E na grande parte das vezes, a dor da coluna lombar pode ser mecânica, como já foi relatado, ou pode ser também uma dor devido a uma hérnia de disco, que nada mais é que o disco intervertebral saiu do lugar e está cutucando a saída dos nervos de cada vértebra. Pode ser artrose, entre outras patologias. E o tratamento? O tratamento, na grande maioria das vezes, mais de 96%, 97% das vezes, é um tratamento conservador. O que seria o tratamento conservador? Que é o tratamento não cirúrgico. Nós utilizamos para o tratamento desde emagrecimento, o paciente pedir para o paciente emagrecer, em caso que o paciente tenha obesidade ou esteja gordinho. Temos que orientar esse paciente a começar a fazer um pouco de atividade física. O ideal seria uma natação ou até uma bicicleta, evitando o esporte de impacto no início. Impacto seria corrida, salto, entre outros. Além disso, orientamos o paciente. Esse paciente com uma dor aguda, ele pode ser orientado a tomar analgésicos, que são remédios para tirar a dor, anti-inflamatórios, que são remédios para tirar a inflamação, que esses podem ser hormonais, como os corticosteroides, ou não hormonais, como os anti-inflamatórios, como alginac, diclofenaco de sódio, nimesulida, entre outros. Se não houver resposta, nós podemos utilizar também os relaxantes musculares, como o Biozan, entre outros. E se não houver resposta, nós podemos começar a utilizar outros remédios, que são os analgésicos mais fortes, como derivados da morfina, como o Tilex, o Toragesic, ou até mesmo o Tramal. E mais para frente, se não houver resposta, você pode usar até a morfina. E vocês podem perguntar, doutor, mas o que dá a dor? O que causa a dor na coluna vertebral, na coluna lombar, sacral, na coluna cervical? Nós temos alguns motivos que podem nos causar dor da coluna. Mecânico, causa mecânica. Aquele paciente, como eu falei anteriormente, que fica muito sentado, aquele paciente que é sedentário, que quase não pega peso, ou quando vai pegar peso, de vez de dobrar o joelho, dobra a coluna. Ou aquele paciente que está na academia fazendo, de repente nunca treinou, começa a treinar muito. Isso é uma dor mecânica. Ela pode ter uma dor de origem muscular, forçou muito um músculo e começa a doer. Outra dor ligamentar, machucou os ligamentos, que entre esses corpos vertebrais, como eu falei, existem ligamentos e músculos que também podem inflamar e doer. Além disso, nós temos artrose, que é o desgaste e envelhecimento dos corpos vertebrais e das próprias vértebras. Traumas, microtraumas, como o paciente que treina demais, podem ter microfraturas ou microtraumas na própria coluna. A osteoporose, que pode causar, a osteoporose não causa dor, mas ela causa fratura que pode causar dor. Então, microfraturas causadas pela osteoporose que causam dor. Temos a artrose, temos doenças reumáticas como pelvispondilite anquilosante, artrite reumatoide, outras doenças como estenose, que é o fechamento do canal vertebral, entre outras. O tratamento conservador também compreende fisioterapia, que a fisioterapia será, a princípio, analgésica, anti-inflamatória, para tirar a dor e a inflamação e quebrar o ciclo acaba tendo um ciclo de dor. Mais tarde, um fortalecimento muscular também, com a fisioterapia também pode ser indicado. Além disso, nós temos que podemos utilizar acupuntura, hidroterapia, entre outros tratamentos conservadores. Mas, doutor, meu médico indicou cirurgia. Quando é indicado a cirurgia? A cirurgia em coluna é só indicado em casos extremos.
Ou seja, aquela dor que o paciente já tentou fazer todo que é tipo de tratamento conservador, tudo que é remédio e não conseguiu se livrar da dor. E essa dor é incapacitante, deixando o paciente em cama. Aí sim está indicado a cirurgia. Isso após 6 meses, pelo menos 6 meses de tentativa de tratamento conservador. Então a cirurgia só é realizada em último caso. Quando o tratamento conservador acaba falhando, nós indicamos a cirurgia. Porque a cirurgia também não tem 100% de eficácia, ou seja, não é todo paciente que vai operar que vai ficar bom. Então ela é só utilizada em último caso. E nós evitamos operar o paciente ao máximo, porque a porcentagem de eficácia de cirurgia de coluna é baixa, não é alta, principalmente a longo prazo. No começo o paciente melhora a dor, mas acaba tendo um acometimento, as vértebras adjacentes ficam sobrecarregadas e você acaba tendo um mau resultado cirúrgico. O paciente acaba tendo dor ou precoce ou depois de alguns anos ele volta a ter a dor ou até a dor pior do que quando ele fez a cirurgia. Então a cirurgia tem que evitar-se ao máximo. Com isso, a melhor maneira de se prevenir, de se evitar dor na coluna é a prevenção. E a prevenção significa o quê? O paciente se manter magro, ou se for gordinho, tentar emagrecer, evitar o sedentarismo, tentar fazer atividade física de preferência que seja sem impacto, mas pode também realizar atividade com impacto. Sem impacto seria natação, bicicleta, principalmente bicicleta ergométrica. E pacientes que têm alguma patologia na coluna, evitar esporte de impacto como maratona, corrida, ou seja, evitar esporte de impacto, corrida de longas distâncias, esportes que tenham muito salto, como basquete, vôlei. Mas claro, se o paciente gosta de fazer aquele esporte, ou se o paciente é um atleta, ele tem que ter consciência que ele tem que fortificar bem a musculatura para no futuro prevenir as lesões na coluna. Assim, como mensagem final, nós temos que as patologias da coluna são inúmeras, desde uma sobrecarga mecânica, como doenças degenerativas como artrose, estenose da coluna, doenças reumáticas como artrite reumatoide, hiperespondilite anquilosante e outras artrites que acometem a coluna, além das doenças infecciosas como tuberculose e outras infecções ósseas como osteomielites e até as neoplasias. Então o que fica de ensinamento aqui para todos é sempre com dor na coluna procurar um especialista e ouvir esse especialista que vai fazer exames, principalmente os exames de imagem, que irão diagnosticar o que você tem. E sempre procurar ao máximo evitar cirurgia. Cirurgia é um tratamento de exclusão. Quando o tratamento conservador não teve mais sucesso, aí sim, numa balança entre ganhos e benefícios e riscos, se você tiver muito benefício e pouco risco, você opta pela cirurgia. Quando você tem muito risco e pouco benefício, você acaba não optando pela cirurgia, que é o que acontece na maioria dos casos da coluna. Geralmente o tratamento conservador, em 97% dos casos, consegue melhorar a vida do paciente e o paciente acaba conseguindo uma melhor qualidade de vida apenas com o tratamento conservador. Com isso, evite cirurgia ao máximo, converse sempre com o seu médico e decida qual é o melhor tratamento para você. Acho que era isso, obrigado a todos pela atenção. Esse foi o nosso primeiro vídeo educativo aí, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que isso é só o começo de uma grande jornada. Um abraço a todos.